Olá, meninos! Boa noite! É isso aí. Eu sou o professor Gabriel Sutil e nós estamos falando um pouquinho de filosofia nessa nossa terceira aula e trazendo alguns conceitos mediante a visão filosófica de alguns filósofos sobre. Hoje falaremos um pouco de civilização, barbárie, né? Que é civilização, que é barbárie. Entraremos um pouco no sentido de instinto humano e faremos uma pequena reflexão acerca do futuro. Vamos falar primeiramente a respeito da civilização, né? O que é a civilização? A civilização tem uma característica de ordem social. A sociologia costuma discutir bastante isso e trazer uma série de estudos e apontamentos sobre as relações das pessoas nesse âmbito social. Mas a civilização vai trazer leis e normas morais que vão reger a conduta das pessoas e o convívio entre elas. A nossa civilização, principalmente dizendo a civilização ocidental, ela tem bases no direito romano, na filosofia grega e na religião judaico-cristã, né? O cristianismo, diante da história do mundo, não não é tão antigo assim. Mas, de uma certa forma, através, falando aqui do mundo ocidental, através da religião cristã e do direito romano, foi possível estabelecer alguns conceitos de ordem moral. Ou seja, o homem no passado tinha, como falamos na aula passada, tinha alguns princípios que eram guiados por paganismo, por chefes tribais, por, por misticismo, pelo deus A, pelo deus Sol, pelo deus Lua, pelo deus da guerra, pelo fogo. E aí, muitas vezes, eles recorriam a oráculos, a sábios, para poder chegar a alguns conceitos do que fazer e do que não fazer. Quando o cristianismo começa a entrar no mundo ocidental, ele trouxe uma espécie de domesticação do homem. O homem que no seu instinto, que vamos falar também, talvez tenha um instinto de sobrevivência, um instinto mais agressivo, passou a ser um homem mais calmo, mais tranquilo. Por quê? Porque os dogmas da igreja passaram a nortear aquele homem. Se eu tinha uma briga com uma pessoa no passado, as coisas eram resolvidas mediante a discussão, mediante a força, mediante a espada. Com essa entrada na sociedade desses dogmas do direito
e da própria religião, passou-se a ter normas, leis que começaram a reger esses conflitos. Aí chegamos no conceito do quê? Civilização seria o conceito antagônico, ou seja, o conceito contrário do que é barbárie. Às vezes nós podemos dizer assim, nossa, que barbaridade. Ou seja, barbaridade vem de bárbaro. Bárbaro vem de barbárie. O que é a barbárie? A barbárie é a grosseria. A barbárie é a violência, a força, que é o que a sociedade foi pautada por muito tempo até essa essa tintura, esse reflexo das leis e da religião na sociedade. Agora, podemos traçar de uma forma crítica o futuro, né? Ou melhor, o presente, e pensando também no futuro. Constantemente, hoje com a internet, com aquela coisa que a gente tem acesso, recebemos vídeos ou pessoas maltratando umas às outras, ou o cara pegando e cobrando uma dívida de um, de um usuário de droga, ou dando uma repreensão em alguém, e mostrando aquilo, e batendo na pessoa, e chutando, e tem vídeo até de assassinato. Isso é o quê? Isso é uma barbárie. Isso é uma barbaridade. Outro dia, um filósofo contemporâneo brasileiro fez uma definição de que eu gostei bastante. Aí já podemos até entrar na questão do instinto, né, do futuro, do instinto humano. Ele disse o quê? As pessoas tendem a dizer e achar que nós estamos indo para o futuro, que a nossa próxima aula até falaremos um pouco disso, de indo para o futuro, de que o ser humano é melhor, de que o ser humano tem evoluído e que a ciência conseguiu, está conseguindo e bababá. Só que ele traz uma crítica, o Pondé, dizendo que talvez nós não estejamos evoluindo, talvez nós só estejamos andando em círculos. Ou seja, nós temos uma sensação que estamos migrando para o futuro, com tecnologia, com isso, com aquilo, mas ainda hoje, em vários locais do mundo, temos guerras, temos brigas, temos conflitos, ou seja, a barbárie ainda impera dentro do conceito de civilização. Ainda hoje, já estamos chegando a quase um ano de guerra na Ucrânia. Aí, parando para pensar os nossos instintos primitivos, que, que são o quê? Proteção, proteção, comida, abrigo, alimentação, água, esses são os nossos instintos primitivos. A psicologia discute bastante isso também. Agora, o que será disso no futuro? Será que esses instintos primitivos ainda vão
permanecer no nosso cerne, será que vamos ser guiados apenas por esse instinto primitivo? Se a religião trouxe um apelo metafísico para as pessoas, para a concepção do divino, do belo, será que hoje, ou será que no futuro nós vamos ser guiados apenas pelo nosso instinto? Necessidades sexuais, necessidade de violência, de, de exteriorizar sentimentos? Será que nós vamos ser guiados apenas por isso hoje? Será que o futuro vai ser assim? Aí tem um pensamento de um filósofo, Baruch de Spinoza, que definiu o instinto como sendo um desejo cego antes da razão. Ou seja, será que a minha vontade, será que o meu instinto deve ir além do que a razão, do que parece ser certo, do que é melhor a ser feito? Fica aí o questionamento para todos nós. Voltamos na aula 4. Até mais, meninos.